Uma nota importante, no momento da gravação desse podcast, o Alan Bastos e o Fábio Cauê pretendiam deixar o curso deles durante muito tempo no Toque da Saúde. Porém, eles precisaram mudar de planos e, por enquanto, não vai estar lá. Mas o curso aconteceu e o podcast ficou ótimo, com várias coisas super interessantes que você, profissional ou não, precisa saber. Então, continua ouvindo aí. Está começando mais um Toque da Saúde, lugar pra gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem tá falando aqui é Rafa Brandão e Ed Malve como host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre o que você deveria saber e o que não te contaram sobre o emagrecimento e a obesidade, com Fábio Cauê e o professor Alan Bastos. Então fica ligado que esse podcast está imperdível. Não é mesmo, Alan Bastos e o Dr. Fábio Cauê? Como vocês estão? E aí, Edna, e aí, Rafa, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem. Aqui, muito feliz. Sempre bom estar com vocês. Tinha muito tempo que eu não vinha, acho que uns 2 meses, mais ou menos. Verdade. Eu passo Inclusive, um pouquinho mais de tempo meses que também ela não aqui, mas tá tudo certo. Fábio Cauê tem mais tempo mesmo, então você já tá na hora de voltar mesmo sozinho, Fábio. É verdade. Ó, vamos falar pra galera que tá ouvindo a gente aqui, que tá aqui no YouTube. Pessoal, se você não segue, vamos dar aqueles recadinhos básicos, né, Edma, que a gente sempre dá. Então, se você não segue a gente, por favor, você tá pelo YouTube, meu YouTube, mas o Toque da Saúde lá, a gente coloca corte no nosso podcast. Tem o nosso site, toquedasaude.com.br. Tem o nosso podcast, que é pelo Spotify, Toque da Saúde. O que mais? Nossa newsletter quinzenal. Basta ir no nosso site colocar o seu melhor e-mail. A cada 15 dias chega no seu e-mail um resumo de notícias sobre o universo da saúde. É isso, e é ótimo. Temos nossos recomendamos, Rafa, nossos cursos. Que, inclusive, eles estarão lá, não é isso? Então, se você for toquedasaude.com.br/recomendamos, galera, você vai ver lá todos os produtos, todos os cursos especificamente, que tem o nosso ok, nós assistimos, aprovamos, e tem muito a ver com o que a gente prega aqui, né, Edma? Uma informação de saúde que não é afunilada, ela entra em contato com outras informações e vê o ser humano como um todo. Exatamente, Rafa. Não basta ser nossos amigos para estar lá, não recomendamos, tem que ser o produto bom. É óbvio. Então, se você com certeza pode confiar no que você está ouvindo, é o melhor que a gente tem hoje. Não significa que não possa mudar, e estaremos sempre atentos à mudança. Meninos, sejam muito bem-vindos quem tá aqui ouvindo a gente. Hoje a gente, como a Edma falou, a gente vai dar fala uma palavra, Edma, esqueci a palavra. Highlights? Overview? Highlights, eu gostei de highlights. Gostaram dos highlights? Eu gostei. Acabou de fazer do Duolingo, fica assim. Tá, então a gente vamos falar sobre obesidade e emagrecimento, o que você precisa saber para não ser enganado. E com isso a gente convidou o Dr. Fábio Cauê e o professor Alan Bastos para falar sobre isso, que sem babação de ovo, mas são as pessoas mais capazes que eu acompanho na internet, que eu vejo que realmente que fazem aquilo que pregam. Então, sejam muito bem-vindos ao Toque da Saúde, meninos. Para quem não conhece vocês, que acho meio difícil, tá? Mas se vocês puderem se apresentar, por favor, vamos por ordem alfabética? Vamos, e por favor, já comece falando por que você se interessou a estudar esse assunto. Boa. De novo, vocês fazem essa pergunta para verificar minha capacidade de reproduzir a mesma Mas tá história. sendo falso. Eu já não lembro mais qual que eu respondi, mas cada vez que eu falo sobre isso, certamente eu vou falar uma história diferente, mas baseado no mesmo momento. Primeiro, eu engordei muito, fiquei quase obeso. Fiquei aí no borderline da obesidade, um sobrepeso, levando em conta o IMC, que é uma discussão, né? IMC vale, não vale? A gente já discutiu isso em outro episódio. E eu fiquei ali 29,3, 29,4, se eu não me engano, uma vez eu cheguei a 29,7, comecei a me sentir muito mal, acho que isso é o mais importante, e resolvi emagrecer. Aí, na hora que eu começo a emagrecer, eu posso puxar histórias da minha época de provisionado, e as pessoas que eu treinava, que eu fazia série, as que emagreceram, e as muitas que não emagreceram, e as que emagreceram, que é interessante, quando eu encontrava 1 ano, 2 anos depois, que estavam, às vezes, até mais gordas, mais obesas do que estavam na hora que me procuraram para emagrecer. E aquilo me intrigou demais. Já naquela época, eu acabei seguindo por outro caminho, e o fato de ter engordado me trouxe de volta. E aí, um ponto que eu acho que eu nunca falei, e eu vou falar aqui, porque eu estou ganhando do Pablo Santurbano de forma ilícita.
que eu sou mais esperto do que ele. Eu conversei com ele essa semana. Eu sempre arrumo alguém para dar um jeito de voltar aqui, aí só para ganhar dele. Fica covardia. E eu estava conversando com ele porque eu estava agradecendo a ele. E aí eu tenho que agradecer também a você, Edma, porque você me chamou para fazer o curso do FBA e o contato com o FBA, liderado, né, a criação do Papo Santo Urbano, me mudou a maneira de enxergar. Apesar de ser uma questão biológica, me mudou a maneira de enxergar o comportamento humano e me direcionou para uma visão diferente do tratamento, do que eu digo, não do tratamento de tratar a obesidade enquanto doença, mas de tratar o assunto, a maneira como eu ia lidar com o assunto. Então, um agradecimento aqui em público ao trabalho espetacular do Papo Santo Urbano, que abriu minha cabeça para uma virada de chave para mim. Ali eu fui pesquisar e ter contato com muitas outras coisas, ele sempre solícito. Um agradecimento a você, Edma, que me fez economizar um bom tempo da minha vida, quando eu já estava magro, estudando o assunto, mas ainda num modelo um pouco antigo, falando um pouco diferente do que eu falo hoje. Acho que é isso, já me estendi, né? É impressionante. Agora é minha vez, né? Bem, a minha história, ela está em curso, né? Porque eu, no momento, me encontro em sobrepeso segundo o IMC. Eu estou ali por volta do 28, 27,9, né? Estou rodando essa área do sobrepeso, mas até bem pouco tempo atrás, 2 meses atrás, eu atingi o 30. Então, eu me desafiei ali a realmente reduzir esse peso para que eu consiga atingir o que eu acho ideal de saúde também, né? Tem aquela situação do que a gente acha ideal de saúde, e eu já estava realmente me sentindo menos eficiente do ponto de vista do movimento. Então, estava me sentindo um pouco mais cansado, toda aquela coisa que a gente sabe que acontece, mas quando a gente enxerga na gente, é algo que a gente começa a ficar sinal amarelo, sinal vermelho. E ao longo da minha trajetória profissional, eu atendi várias pessoas que não conseguiram emagrecer com a minha intervenção, algumas pessoas que conseguiram emagrecer, né? E eu tenho uma história de um aluno, foi o primeiro aluno que eu atendi quando eu entrei na rede de academias que eu trabalhei quase minha vida toda como professor. Foi um adolescente, na época ele tinha 12, 13 anos, e ele tinha 119 quilos. Então, era um garoto, assim, realmente que estava num grau de obesidade que a gente poderia dizer grau 2 de obesidade. Para adolescente, poderia ser até grau 3, que a gente não tem um marco para adolescente, tem um marco para adulto. E o garoto, em 6 meses, conseguiu emagrecer 30 quilos. Engraçado, quando eu perguntava para ele o que ele comia no fim de semana, ele respondia, comia hambúrguer. Então, já dei mais ou menos um spoiler do que a gente vai falar por hoje. Mas muitas pessoas que eu atendi e que não emagreceram, né, com a intervenção, elas se sentiram melhor com a intervenção. Elas se sentiram mais eficientes do ponto de vista do movimento. Então, uma outra questão que a gente espera falar aqui um pouquinho disso hoje, mas também um pouco mais aprofundado no curso. E acho que é isso. Acho que eu não vou me aprofundar tanto não, porque senão eu vou danar a falar e eu não acabo mais. Vou fazer o seguinte, meninas, vocês já viram? Eu vou instaurar no meu podcast com o Cauê aquele cronômetro de xadrez com o timer com um pouco mais curto. Também essa palavra você bate. É uma boa. A gente vai ter que fazer isso, esse cara aí. Isso vai ser mútuo, porque você também se prolonga. Então, como nós dois somos prolixos, isso vai ser mútuo, pronto, resolvido o problema. Ele não entendeu o que eu tô falando, a gente briga, hein? A gente briga. Somos nós dois. Mas vamos começar a entrar no nosso assunto, meninas? Vamos lá, meu assunto Bora. predileto, eu acho, desses aí. Porque eu venho de família, né? De família que se demore, minha família, olha... A gente, só contextualizando pro pessoal, a gente abordou, galera, a gente vai abordar 3 pontos principais aqui. A gente conversou com os meninos, o que eles achavam interessante. E o primeiro ponto a gente vai falar sobre genética. É isso que você está querendo falar? É isso. A gente quer saber o seguinte, essa genética, como a gente entende hoje a participação dela nessa condição de saúde, ela explica a manifestação da obesidade em uma pessoa? Então, Edma, sim e não, tá? Sim e não. E eu adoro responder sim e não, porque as pessoas, como assim sim e não? Sim, não, E aí a gente precisa explicar o porquê sim, e a gente precisa explicar o porquê não.
Sim, por quê? Porque, de fato, existe o impacto da genética na obesidade, tá? A gente entende hoje isso desde a década de 1990, a gente sabe que existe o tal do gene OB, que é um gene associado à obesidade, e isso foi divulgado amplamente na grande mídia. Então, por muito tempo, se responsabilizou a genética pela causa da obesidade, mas o gene OB não é o único, tá? Existe um conjunto de genes, né, que a gente chama hoje de genes FTO, que são genes associados ao metabolismo energético, que, no fim das contas, vão para o acúmulo de gordura, se direcionam para o acúmulo de gordura, mas que tenham, porém, grande parte desses genes são afetados pelo ambiente. Então, a gente, por isso que tem sim e não. Sim, por quê? Porque a genética tem uma influência. E não, por quê? Porque existe um fator relacionado ao ambiente que interfere diretamente na ativação desses genes. Como assim ativação? A gente pode ter o gene lá quietinho, sem problema nenhum, e o gene que foi ativado, que vai ter o seu efeito lá para acúmulo de gordura. E quando a gente tem alguns comportamentos alimentares e de movimento, por exemplo, a gente é sedentário e come mal, a gente tem uma orientação para uma ativação desses genes. Fora isso, ainda existe uma outra situação associada aos pais. Existe uma questão dos pais, pai e da mãe, do pai em relação à genética, a mãe em relação à genética e ao fenótipo. Então, tem uma relação direta dos pais na questão genética do filho. Por exemplo, pais que são obesos têm muito mais chance de gerar filhos que serão obesos no futuro, que a gente chama de epigenética. É a transmissão dos genes que foram modificados e ativados pelo ambiente para a sua flora e assim, a flora em si, ela pode ativar esses genes de acordo com o comportamento que ela tiver durante a sua vida. Então, assim, existem pessoas que têm esse grupo de genes, existem pessoas que não têm esse grupo de genes. É isso? Ou todo mundo tem, mas alguns ativam e outros não ativam? Então, a gente não tem como dizer que todo mundo tem esse tipo de gene. Claro que vão ter pessoas que não vão ter, obviamente não tem. Tem pessoas que vão ter esse tipo de genes e não ativou. Tem uma galera que tem o gene, ativou, mas ele não é tão proeminente. E tem a galera que tem o gene, ativou o gene, tá ali bombando e tá ali fazendo acumular gordura. Então, uma questão talvez de dominância, recessivo, e você tem essa. exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, existe uma questão, não só do dominante do recessivo, mas também do pouco expresso e muito expresso. E por exemplo, eu tenho pessoas que expressam mais daquele gene que está associado com a obesidade, e tem pessoas que expressam menos aquele gene, e que vão acumular um pouco menos de gordura, mas se houver alguma ação do ambiente ali provocando esse gene, ele vai ser modificado para aumentar a sua expressão. Então, são situações em que você tem uma interação muito, muito forte entre o ambiente e a genética, né? A nossa genética, os nossos genes. Entendi. Vocês acham que a identificação desses genes não sei se ainda tá na moda, mas andou uma moda aí de muita gente fazendo testes genéticos sobre algumas características, né, próprias. Vocês acham que você ter essa informação do seu cliente altera alguma coisa na sua prática ou não? O que essa informação genética pode trazer de diferencial tanto para a pessoa ou para o profissional? Afeta alguma coisa? Olha, para o profissional que está atuando ali, talvez não traga tanta coisa, não. Só vai trazer aquela informação de que sim, aquele gene está ali, está presente e pode estar exercendo alguma ação naquele resultado que ele tem. Pode ter alguma ideia de resposta futura, mas não de intervenção, porque a intervenção continua sendo, a gente toma decisões a partir daquilo que a pessoa apresenta para a gente. E o que a pessoa apresenta para a gente está muito além da genética. Existe a questão do ambiente, e aí ambiente a gente fala rotina, trabalho, alimentação, tudo. Então, tudo isso vai interferir de alguma forma e mais. Não é só a questão dos genes associados à obesidade. Tem os genes associados a várias outras coisas também que vão trazer resultados positivos ou negativos, ou não, ou vai impedir de que haja um resultado tão grande, ou vai influenciar na escolha do melhor volume, da melhor intensidade. Aí, assim, o universo aumenta significativamente, tá?
mas a informação talvez seja melhor para a pessoa. Por quê? Porque talvez diga a ela o seguinte, olha só, talvez você tenha que tomar uma atitude para que esse gene diminua a sua ação dentro de um cenário onde o ambiente também exerce uma ação importante no controle do peso. Sim. Talvez também para a indústria que queira descobrir como minimizar ou desativar, né? Isso talvez para eles. Isso aí já passa por uma questão ética muito importante, né? A gente tem aí a tecnologia de edição de DNA, né? O CRISPR-Cas9, que é uma tecnologia que tem um debate ético por trás muito grande. Eu acho que a gente ainda está um pouco distante, mas você está coberta de razão quando existe já um debate para que haja um uso comercial desse tipo de tecnologia para as próximas gerações. Agora, meninas, olha só o que o Cauê está falando. Você tem a questão genética, você tem a questão epigenética e você tem a questão fenotípica. Então, dependendo do comportamento, você ainda pode estar fazendo a prole, o seu filho, carregar as 3 coisas de maneira negativa. Você tem alterações genéticas, tem alterações epigenéticas, mas você pode ter uma prevenção fenotípica de acordo com o seu comportamento. Eu estou falando especificamente da mãe. E aí, esse assunto, de fato, ele precisa ser um pouquinho mais detalhado. Eu não vou entrar aqui, senão eu começo a dar aula e a gente não sai daqui hoje. Esse é o assunto que a gente vai tratar. Mas essa relação ambiente-genética, ela tem um mediador aqui no meio, chamado estilo de vida. É uma frase que eu até hoje, eu não acho de novo autor, que ele fala que a genética é a munição na arma e o ambiente é quem puxa o gatilho. Mas eu diria que quem puxa o gatilho realmente é o estilo de vida. E aí está o grande problema, porque o ambiente empurra para o estilo de vida. Então você tem, aí se a gente pensar em ambiente, ambiente econômico, ambiente sociocultural, ambiente físico. Esses 3 já são, e tem um trabalho que fala sobre isso. Eu prometi para mim mesmo que hoje eu não ia ficar citando ninguém, tentar ser um pouquinho mais espontâneo aqui, não espontâneo, né, mais didático, sem ficar puxando lá, tem que me controlar pra caramba. Então, você tem essa divisão, o ambiente físico, o ambiente econômico, o ambiente sociocultural. Eu incluiria o ambiente educacional, que pode ajudar a fazer muita diferença. E quando a gente vai olhar na sociedade, em diferentes classes sociais, a gente tem diferentes incidências de obesidade. Então, isso é muito importante. A questão social, quando a gente fala, eu gosto muito, eu tive uma conversa com você outro dia sobre isso, Rafinha. Você me fez essa pergunta. E a questão das amizades, né? O diga-me com quem anda, eu te direi quem és. E trazendo para uma divisão um pouquinho mais básica, você tem o macroambiente e o microambiente. E aqui eu queria focar rapidamente no microambiente, porque é onde nós temos capacidade via educação de fazer alterações. O que é o microambiente? A minha casa é o meu microambiente. Que tipo de alteração eu posso fazer na minha casa? Diminuir a quantidade de porcaria que eu compro no mercado, por exemplo. Ter menos alimento ultraprocessado, alimento de baixa qualidade. Partindo de quê? Eu preciso de quê? De educação. Então, uma orientação nutricional nesse ponto, levando para esse lado da educação. O conhecimento do que é realmente saudável, baseado no que a gente tem de ciência, eu não diria sem viés, que é impossível, mas baseado nas melhores respostas que a gente tem, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista prático. E a partir daí, testar e você um modelo que melhor vai se ajustar. Por exemplo, o Cauê usa uma estratégia, está usando uma estratégia para emagrecer completamente diferente da minha. E a gente consegue chegar com as suas diferenças genéticas, mas a gente consegue ter as respostas que a gente precisa em estratégias diferentes, baseadas naquilo que se coloca na nossa frente, proveniente da educação que nós estamos nos dando aqui em relação à questão da obesidade, que a gente estuda isso todo dia. E ainda assim, eu procuro orientação de alguns nutricionistas, especificamente hoje de uma nutricionista que me ajuda muito. Que você não pode falar o nome porque ela não gosta de ser divulgada. Não, ela até começou a procurar de novo, que é a Vanessa Borrais. Ela não tem horário, ela fica preocupada de eu falar, ela não conseguir atender se alguém procurar, mas ainda bem que ela está lotada, porque ela está ajudando muita gente, ela faz um trabalho espetacular. Já esteve aqui com vocês, inclusive. Mas essa questão, só fechando aqui, essa questão do microambiente, eu acho que é um primeiro passo importante do ponto de vista prático
das alterações que a gente pode fazer sendo aquilo. O que eu faço? Que é muito fácil ficar discutindo obesidade, porque o entendimento da obesidade é uma coisa importante e a minha discussão com a gente vai muito para obesidade, não necessariamente a gente está falando de emagrecimento, a gente está falando do problema obesidade, que faz acumular a gordura, o que esse acúmulo de gordura gera de prejuízo, como é que você pode diminuir esse prejuízo, independentemente do emagrecimento, etc, etc. E agora a gente está falando um pouquinho tá obeso. Uma das coisas que você quer, enquanto obeso, pode ser que você queira, tem gente que não quer, você quer emagrecer. O que eu faço para emagrecer? Atividade física é fundar, e todas as mudanças de estilo de vida, eu acho que isso é até um pouco chovendo molhado, mas e a gente no curso vai explicar muito nos detalhes de como a atividade física efetivamente, como o gasto energético, ele realmente atua, ele parece atuar no processo de emagrecimento, independentemente da questão matemática de eu gastei mais, gastei menos. Mas voltando aqui para a parte prática, essa organização do microambiente, vocês também falam muito bem sobre isso com relação ao movimento. Você tem menos cadeira, menos sofá, mais espaço vazio, você provavelmente vai ser obrigado a se movimentar mais dentro da sua casa. Então, mexer no microambiente, eu acho que é um primeiro passo muito importante. Acho que ficou claro. Ficou claro a questão. Acho que hoje em dia ninguém acha mais que a genética é seu destino. Vocês ainda veem as pessoas com esse discurso? Eu ainda vejo, principalmente porque é alimentado pelas mídias. Principalmente pelas mídias sociais. Tem muita gente dentro das mídias sociais que alimentam esse discurso de que a genética é o decisivo, e aí as pessoas... é incrível quando você vê um post alimentando essa questão genética e as pessoas comentando, tá vendo? Eu não sou gordo porque quero, tá vendo? É a genética que me deixa assim. As pessoas comentam isso. A gente viu isso outro dia, deve ter papo de quê? 2 meses, né, Alan? Tipo, uns 2, 3 meses, a gente discutiu isso, inclusive, no nosso podcast. É incrível como a gente ainda vê isso sendo alimentado nas redes sociais e como que as pessoas pensam realmente, e aí isso confirma para as pessoas de que elas são vítimas da sua própria genética, vítimas do próprio destino, quando, na verdade, não é isso que acontece. A gente tem que deixar muito claro isso, e acho que é para isso que a gente está levantando essa bola, de levar essa informação para os profissionais, para que a gente tenha cada vez mais profissionais que divulguem, né, o discurso real, que a ciência realmente diz. Existe o impacto da genética, sim, contudo, existe um impacto muito importante do ambiente, inclusive na própria genética da pessoa com obesidade e da sua prole, né, das pessoas que vão ser originadas pelas pessoas que têm obesidade. Ótimo. Vamos entrar um pouquinho no ponto da atividade física, Alan. É muito comum as pessoas que começam a entrar no processo de emagrecimento ou estão no processo de obesidade, que estão tentando emagrecer, elas associarem a prática de exercício físico, de atividade física, principalmente o aeróbico, com aquele plus, né, nesse processo todo. E muitas até aumentam o nível de aeróbico pensando única e exclusivamente nesse emagrecimento. Como é que está a ciência com relação a disso? Qual é a participação que a atividade física, o exercício físico tem nesse processo? Olha, essa é a parte que tem sido mais legal de estudar e de olhar o estado da arte hoje, Rafinha, porque a gente está longe de ter uma conclusão em relação a isso, mas de cara, vamos começar, antes da ciência, vamos começar pela prática. Quem acompanha as pessoas emagrecendo, percebe, pode ser anedótico. No meu caso, é anedótico mesmo. Estou falando dos alunos que eu tive ao longo do meu trajeto. Quando insere atividade física, não importa se é musculação, se é HIIT, se é corrida, seja lá aquilo que a pessoa consegue aderir e fazer com consistência, o processo de emagrecimento fica mais fácil e a manutenção, então, nem se fala. Quando você encontra a pessoa que voltou a engordar, em geral, observação anedótica minha, ela está sedentária. E associada ao sedentarismo, ela está com comportamento alimentar ruim. E essas coisas têm relação. Quando a gente vai para a ciência, a atividade física tem relação com o apetite, então ela vai ter relação com a ingesta, e você vai encontrar trabalho dizendo que a pessoa se tornou mais ativa e aumentou a ingesta. Sim, isso acontece muitas vezes. Porém, quando ela aumenta, não necessariamente ela compensou o gasto que ela teve. Isso é um ponto.
E eu não vou nem entrar aqui agora no limite que esse gasto tem, porque não adianta você ficar acrescentando muita atividade física. Então, eu tô ainda levando em consideração aqui o modelo um pouco matemático, tá, Rafinha e Ed? Esse buraco é um pouquinho mais embaixo que isso. Então, você tem, em primeiro lugar, uma regulação do apetite, que faz com que você coma até um pouquinho mais, mas ainda menos do que você gastou. Mas, Alan, tem gente que acaba comendo demais. Aí a gente tem que olhar para o ambiente. Vamos voltar para a questão da multifatoriedade da obesidade. Você ficar tentando isolar um fator, você vai fracassar na explicação. Você vai fracassar na ação e na explicação. Você fez tudo bonitinho, chegou em casa, só tem bolo. Eu ia falar outras coisas aqui, ó. Bolo e cachaça. Só tem bolo. No meu caso, o que me puxa é a bebida alcoólica. E aí, o que você vai comer? Você vai comer o que tem. Isso que tem, para você super compensar, fica muito mais fácil. Dependendo do tipo de alimento, você tem o que chama de um sobreconsumo passivo. Você acha que está comendo a mesma quantidade, mas como você tem uma densidade calórica ali inserida maior, você acaba comendo mais, porque o cérebro ele tem uma capacidade de aprender quantidade de comida. Quando você muda a densidade, ferrou. Isso acontece com alimentos processados e ultraprocessados. Então, a atividade física tem esse papel. Um outro papel muito importante da atividade física, esse é o mais legal de olhar, que é o papel do particionamento de energia. Se você come um determinado número de calorias e você é sedentário, você não está gastando energia, essa caloria vai ser armazenada em forma de gordura. Quando você faz atividade física, e eu não estou falando de quantidade agora, estou falando de qualidade, aquilo que você ingere vai ser particionado para ser absorvido em forma de energia para repor os tecidos que se desgastaram durante a atividade física. Então, essa é uma maneira um pouco diferente de você olhar para o gasto energético, de olhar, eu gastei 300 calorias e comi 300 calorias, mas para onde foram essas 300 calorias? E aí o tipo de alimento faz muita diferença, porque mesmo que a atividade física ela esteja direcionando você para o particionamento, para o tecido que está metabolicamente ativo, se essa qualidade é muito baixa, voltando aqui, por exemplo, para os ultraprocessados, vai direcionar para lá, mas não vai dar conta de tudo e vai sobrar alguma coisa que vai ser armazenada em forma de gordura, independentemente do gasto energético. Porque uma coisa que é muito importante de se diferenciar, não é o quanto você come, é o quanto você absorve quando você come. E aí tem tudo a ver com o que se fala muito agora. Eu comecei a olhar, em 2020 eu comecei a olhar esse assunto, que é a questão do intestino, mas o projeto que estuda a microbiota, o microbioma, ele existe desde 2005. Eu tive contato em 2020, mas ele existe desde 2005. E a atividade física, ela interfere também nessa parte. Está tudo muito, muito, muito interligado. E aí são duas coisas que a gente fala que são os mediadores. A ingesta calórica e o gasto calórico. Não mediadores matemáticos, mediadores metabólicos. Como que eles interferem na microbiota, como eles interferem na absorção, como é que vai ser particionada essa energia. E a atividade física, ela tem esse papel. Tem uma galera que fala que é o modelo de competição. Olha que legal. Isso eu vou dar uma super resumida, tá? A gente vai falar sobre isso no curso. Não é para ficar fazendo jabá, não, porque senão a gente acaba o podcast só nessa parte. Senão não precisaria de um curso, exatamente. Exatamente. Aí, você tem o seguinte, você não tem... Imagina uma floresta, que você tem o leão, você tem hiena, você não tem ali os bichos competindo por recursos. A hipótese é que você tem um microbioma interno, uma ecologia interna dos seus tecidos, das suas moléculas, de todas as suas células competindo por recurso. E quem trabalha melhor vai ganhar o recurso que é disponibilizado via alimentação. Então, a atividade física, ela propicia isso. Ela propicia uma vantagem competitiva para as células absorverem energia. Não sei se foi, Rafinha. Faz muito sentido, né? Mas nem tudo que faz muito sentido depois descobre que é o caminho, mas esse caminho faz muito sentido. Mas você falou sei que não é me se aprofundar muito, mas me deixou curiosa num ponto. Você falou, não é também só sobre o quanto, mas o quanto nós absorvemos. E aí eu imagino que uma microbiota de qualidade pior, faz com que a gente absorva mais, não é isso? Isso. É fácil, que é didaticamente muito tranquilo. Um intestino hiperpermeável
é um intestino lipogênico. Ele puxa muito mais energia do alimento que você come e essa energia é armazenada em forma de gordura. Para vocês terem ideia, você pode ter diferença de pessoas de pesos semelhantes, diferença de até quase 500 calorias de excreção de energia nas fezes. Caramba. Caramba. Então você imagina isso ao longo de dias comendo a mesma coisa, um vai manter o peso ou vai emagrecer e o outro vai engordar comendo a mesma coisa. E aí isso explica um pouco das pessoas que você... Isso tem uma questão genética por trás também, obviamente. Isso explica um pouco dessas pessoas que você... Pô, eu viajei agora pro Thiago Miranda, dá raiva. No último dia, ele comendo sem parar, aí levantou a camisa assim pra mim, pra mostrar o abdômen, tira uma foto careca, que ele me chama de careca. Tira uma foto careca. Eu falei, cara, é ridículo. Ele falou, lógico que ele não fica o tempo todo assim, porque se exagerar também não é um organismo que aguente. Mas ele é capaz de provocar uma flexibilidade metabólica, Cauê, fora do normal. Então, você tem essa situação de diferenças absurdas entre indivíduos que explica um pouquinho. Por isso que não dá, cara, não dá para falar assim, eu sou magro. Eu sou magro, você é gordo, você é sem vergonha. Porque eu estou olhando pela minha perspectiva. Imagina um cara que nunca engordou na vida, é só fazer o que eu faço. Não, cara, você é uma pessoa diferente do outro. O que funciona para você não vai funcionar para ele. O tratamento tem que ser completamente diferente. Por isso que a gente briga muito com essas questões, aí, como o Cauê falou desse post aí, que, cara, eu nunca vi tanto comentário na minha vida de pessoas assumindo, ferrou, você é gordo para sempre, já era. Muito obrigado, que eram quase assim, ó, muito obrigado por você me tranquilizar. Agora eu já sei que eu posso ser gordo para sempre, que eu não tenho o que fazer. É uma loucura. Mas a gente briga contra isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é extremamente complicado o assunto, complicado, complexo, difícil de lutar contra. Não é uma caminhada, não é uma caminhada tranquila. Mas tem caminho, Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação, promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras, a mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o cocócoras é fácil. Basta você acessar a página do Instagram, @cocócoras, e fazer o seu pedido. E se você é ouvinte do Toque da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócoras e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. E entrar um pouco mais no âmbito da opinião mesmo agora, assim. A gente tem que assumir que a idealização do emagrecimento na atividade física, principalmente na atividade física aeróbica, essa idealização que as pessoas têm, que vão fazer atividade física e isso que vai emagrecê-las, faz muita gente fazer atividade física, certo? Mesmo que seja pelo, entre aspas, um motivo errado, as pessoas vão lá e fazem atividade física. E a gente está falando aqui que o ato de emagrecer é muito mais do que isso. Não que a atividade física por si só não vai trazer muitos benefícios, mas não necessariamente o emagrecimento. Eu queria saber a opinião de vocês mesmo, assim. Vocês acham que um dia a gente vai conseguir comunicar os outros benefícios tão bem a ponto da pessoa falar assim, tipo, eu vou lá mesmo que eu não emagreça, mas eu vou lá por causa disso, daquilo, outro. Não sei se vocês estão entendendo a minha pergunta, assim, visto que a gente não pode, visto que o profissional que estuda não pode prometer o resultado do emagrecimento, será que um dia a gente vai conseguir ter argumentos tão bons quanto que levem o cara a querer fazer? Então, Edma, na minha opinião, primeiro a gente precisa fazer as pessoas entenderem que ninguém pode prometer emagrecimento, porque o que mais tem na internet são pessoas prometendo emagrecimento, o milagre do emagrecimento, é o que mais tem hoje na internet, ok? E isso resolvido, as pessoas não prometendo mais, sabendo que não podem prometer,
eu acho que a gente consegue fazer com que as pessoas tenham a consciência, né, de que o emagrecimento ele é só um dos resultados associados à prática de atividade física, mas isso é um trabalho de formiguinha. Isso é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de educação de longo prazo, né? Isso precisa ser disseminado nas universidades, isso precisa ser disseminado pelas instituições, isso precisa ser disseminado pela grande mídia, isso precisa ser disseminado de uma forma geral, global, e é trabalho de longo prazo, porque isso não vai se resolver no curto prazo. Se a gente for pensar em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, isso não vai se resolver, porque ainda existem pessoas com essa mente limitada, onde elas se prometem um milagre de emagrecimento através da atividade física. E a gente sabe que não, assim, não é a única intervenção que vai fazer com que a pessoa emagreça, tá? Então, para mim, é um trabalho de longo prazo. Não sei se o Alan concorda comigo, né? Acho que ele pode concordar em partes. Acho que ele tem uma opinião até um pouco mais radical que a minha, mas, na minha opinião, é um trabalho de longo prazo. Porque antes de você falar, Alan, daria para responder essa pergunta do mesmo jeito que o Fábio Cauê respondeu sobre a genética, eu acho. Sim, não? Sim, não. Atividade Que é o- física emagrece? Sim, não. Você falou muito bem, depende. Depende. Olha, Edmar, esse ponto que você trouxe, ele é muito importante na minha cabeça, tá? E a gente tem uma questão, eu vou tentar, vai ser foda agora eu não me estender, porque isso é muito importante falar. Na questão da obesidade, a gente tem que sair da questão moral, que é a questão da força de vontade. Eu não estou excluindo que o cara pode ter força de vontade, que é importante ele ter, mas você não pode colocar esse cara, você não tem vergonha na cara. Isso é muito complicado de falar. A realidade não é essa. Falar com vocês isso é muito fácil. Vocês entendem a pressão que o ambiente faz sobre o indivíduo e o quanto é difícil lutar contra isso. Então, falar de falta de vergonha na cara, realmente, jogar para o lado moral é muito ruim. É muito ruim para mim e para todos os lados. E aí a gente tira de um lado, mas quer jogar para o outro. E começa a ser crítico também de quem quer buscar a estética. E eu já fui assim, eu já mudei minha visão. E eu acho o seguinte, a estética é um efeito colateral em função do cara. O coração está se condicionando, o pulmão está se condicionando, você tem o seu organismo se condicionando e emerge uma mudança estética em função disso. Mas a grande realidade, da minha visão, ainda hoje, é que a grande maioria das pessoas vai para uma academia, procura exercício físico por causa da estética. E se a gente também como ficar com moralismo, querendo mudar isso, eu não preciso mudar essas pessoas, elas vão ter a saúde. O que é interessante, eu vi isso hoje em algum lugar, o cara falando, achei polêmico, mas achei fantástico. O cara que busca a estética durante a juventude, ele colhe saúde. O cara que não busca a estética, no final da vida, ele vai buscar exercício físico para tentar recuperar a saúde. Então, isso para mim é uma falsa dicotomia. A gente tem que começar, na minha visão, você pediu opinião, é parar de tratar. Cara, eu vim por causa da saúde, legal. Eu vim porque eu quero ficar com a barriga tanquinho, bacana. Eu quero ficar com o bumbum mais duro, tá tudo certo. A grande maioria das pessoas que eu conheço procura atividade física para ficar mais bonito. E esse é outro paradigma que a gente precisa quebrar, porque a cada um acha o que quiser bonito. Mas a grande verdade é que a gente vive numa... não, mas tem que mudar isso. Aí é o que eu já falei no episódio com o Cauê. Você vai ficar esperando o ambiente mudar e não vai fazer nada, você vai morrer na praia. Então, para mim, tirar esse moralismo da estética é muito importante. E eu iria por esse caminho. Agora, o que o Cauê falou é, assim, se você pega uma pessoa que está obesa para iniciar um processo de emagrecimento e você não entrega esse emagrecimento, aumenta a chance dela desistir. Olha como é que esse assunto é delicado. Você vai fazer a pessoa desistir porque você foi incapaz de mostrar para ela que ela tem benefícios que são anteriores ao emagrecimento. Então, a pessoa que ainda está obesa e começa a fazer atividade física e começa a se alimentar melhor, rapidamente ela começa a ter benefícios metabólicos, benefícios cardiometabólicos. Mas se você pegou essa pessoa e falou para ela, vem cá, eu fui consultado uma vez por um programa de uma academia, que era um programa de emagrecimento, e falei, cara, vocês vão acabar com a tendência de vocês. Porque é muito difícil a pessoa emagrecer, eu estava cá 1 mês, 2 meses, já falando, se não emagrecer, tchau, e vocês jogam uma pessoa de volta no sofá. Esse é o ponto. Por outro lado, quando você olha as evidências dos estudos de longo prazo, não é tão longo prazo, 6 meses, 1 ano, 2 anos,
os melhores resultados de manutenção em longo prazo estão nas pessoas que emagreceram mais rápido. Olha aí, como é que você lida com esse? E aí, emagrecer mais rápido, nós estamos falando aqui de 10% do peso corporal em 6 meses. É isso, isso é considerado emagrecer rápido. E os níveis hormonais, orexigênicos e anorexigênicos, eles não sofrem alteração da velocidade. Se você emagrece mais rápido, se emagrece mais lento, a resposta hormonal no final ela é igual. Então, nesse caso, por que você não emagrece logo? Olha, como é que eu estou defendendo um lado, agora eu já mudei para o outro. Como é que você tem que saber contrabalançar isso quando você está diante da pessoa que está te pedindo ajuda? E uma das coisas que explica esse sucesso em longo prazo, no emagrecimento mais rápido, é porque a pessoa acaba também emagrecendo mais. Você bota mais rápido, então, há sempre, todo estudo tem uma curva em J, J invertido. A pessoa perde, e ela ganha um pouquinho. Só que como ela ela não vai ganhar tudo de volta, quanto mais ela perder, quando ela tiver o reganho, melhor ela fica. Então você também tem que batalhar, sim, para uma maior perda de peso. E claro, quando você olha no individual, sai do IMC. Vou dar um exemplo aqui, se você pegar o Thiago, com percentual de gordura mais baixo do que o meu, praticamente o mesmo peso do que eu, o IMC dele é de sobrepeso, o meu é normal. Mas quantos Thiagos nós temos em volta da gente? Aí é outra questão. Ô, Alan, tem uma pergunta que eu acho que cabe entrando aqui, antes da gente, eu ia colocar no final, mas eu acho que cabe. Só contextualizando, vou ler o começo e aí eu vou botar a pergunta. É do Luciano, ele fala, eu estou estudando nutrição, antropologia cultural e o alimento como símbolo e fator indissociável da cultura. A cultura é de um povo, uma família, ou seja, é um comportamento aprendido. A pergunta dele é, como vocês acham que a cultura do conforto e a contemporaneidade tecnológica podem ser alteradas no âmago dessa culturalização? Ações de saúde pública? Cauê, você conseguiu entender? Eu entendi. Quando ele fala cultura do conforto, a gente está falando de Netflix, a gente está falando de iFood, a gente está falando de várias situações que geram conforto na gente, que faz com que a gente não saia do sofá. A contemporaneidade tecnológica é essa, é o momento que a gente está vivendo aqui no momento, né? Então, isso é algo que está fazendo com que as pessoas se movimentem cada vez menos. Elas levantam cada vez menos para fazer sua própria comida, elas comem pior, porque geralmente quando pedem comida num aplicativo como esse, vai pedir um alimento rico em gordura, né? Então, o alimento geralmente... O Cauê deu uma travada. Eu entendi a pergunta. Eu acho que ele quer. Ele terminou aqui. Ação de saúde pública, cultura do conforto é uma cultura do domínio de força. Ele quer, na verdade, saber. Acho que eu entendi. Ele quer saber qual você acha que é a ação que deveria ser feita para poder ir contra isso que está acontecendo naturalmente, essa cultura do conforto. Tu acha que uma ação de saúde pública pode ajudá-la? Olha, eu tenho sérias desconfianças com relação a isso. Por quê? Eu sou muito crítico desse ponto, porque quando você vai olhar, quando eu fui lá no olhar da complexidade para a obesidade, algumas ações, alguns tiros saem pela culatra. Por exemplo, você taxar alimento. Vou dar um exemplo eu já falei disso no episódio. Pode dar certo, pode não dar certo. Você taxa um alimento de uma indústria, aumenta o imposto, ela bombardeia com mais propaganda, ela vai perder aqui, vai investir de lá, e ela arruma um jeito de fazer você querer mais o alimento dela, mesmo pagando mais. Tem marca aí que faz isso, mas também. O Cauê tem um exemplo que ele gosta de dar de saúde, de ação pública, de política pública que deu certo. Eu, por premissa minha, vocês me conhecem, vocês duas, é complicado, eu estou sempre com o pé atrás. Agora, eu vou sempre cair na questão da educação, Rafa e Ed. E eu não vejo um horizonte muito legal. Eu falaria do mundo, mas eu posso falar com mais certeza do Brasil. Eu não vejo um horizonte legal no nosso país em relação à educação. É muito ruim, então eu sou pouco esperançoso que vai acontecer alguma coisa. Entendi. Cauê, você ouve a gente? Ouço sim. O Alan falou que você tem um exemplo bom de saúde pública que deu certo com alguma campanha, é isso? Conta pra gente. Então, exatamente. Eu aprendi esse exemplo no doutorado e eu uso ele sempre quando eu falo sobre mudanças de comportamento associadas à saúde, que é o exemplo da Carélia do Norte, né, que fica na Finlândia,
É uma cidade onde na década de 1970 tinha um volume absurdo de morte por doenças cardiovasculares, e eles começaram a mudar o comportamento da população através de ações que mudaram o ambiente, ou seja, os espaços começaram a vender comida mais saudáveis, a atividade física começou a ser incentivada nas escolas, em praças, e a cidade toda se moldou numa expectativa de mudança do hábito alimentar, da prática de atividade física, e aquilo ali tudo conquistou a cidade. Resultado do experimento, em 35 anos, eles reduziram de 70% de incidência de morte por doença cardiovascular para 35%. Né? É um exemplo que, inclusive, tem vários artigos científicos publicados, né, relatando esse exemplo. Se a galera quiser baixar o exemplo da Carolina do Norte, já é bem consolidado isso na literatura. E basicamente foi isso. Eles mudaram os hábitos alimentares a partir da venda de produtos mais saudáveis, né, nos mercados, padarias, enfim. Eles incentivaram a prática de atividade física dentro das escolas e em locais públicos, praças, parques, e fizeram uma campanha de educação para que existisse de uma forma sustentável, né? Que isso conseguisse durar um longo tempo, e dura até hoje. Legal. Se você olhar aí, Rafinha e Edmar, você vê um super processo educacional. Sim, e muitas outras coisas também nela, porque eu gosto bastante eu gosto de estudar sobre saúde, qualidade de vida e longevidade. Então você sempre esbarra nos exemplos da Finlândia, da Dinamarca. E o último livro que eu estava lendo era com relação à Dinamarca, como não era especificamente de movimento, tá? Mas ele falava da questão da felicidade das pessoas da Dinamarca, que são consideradas uma das mais felizes do mundo. E, cara, como isso é bem complexo, porque esbarra em muitas coisas. Uma das questões que eles abordam no livro é o quanto não tem corrupção na Dinamarca. É o país de esquerda na Dinamarca, né? E ele é considerado o país que não tem corrupção. Então, será que se tivesse corrupção não seria bem diferente esse cenário? Sabe? Porque eu acho que as questões políticas, elas te levam para muitos lugares que as coisas fazem as coisas ficarem muito mais difíceis ou muito mais fáceis, né? Então, Tem muito problema. Corrupção, mancomunamento, você tem jogo de interesse. Nossa, é muita coisa, né? Que acaba. Então, assim, não é tão simples, né? Eu acho lindo esses exemplos realmente desses países, mas Não, por isso que eu falei assim, que é um processo de longo prazo. Quando eu falei, né, eu dei a minha primeira resposta, eu dei muito consciente em cima dessa situação, porque já existe um experimento, entre aspas, pregresso, que mostra que houve essa mudança de comportamento através de ações educacionais e de uma mudança principalmente de mentalidade, né? Pode chamar o que for, pode chamar de mindset, pode falar o que for, mas é uma mudança da forma de pensar a nível populacional, a nível grande, né? Então, você está falando de dezenas de milhares de pessoas, né, que sofreram esse tipo de intervenção e que tiveram benefício, né? Tiveram benefício de mudar, né, a projeção da sua vida. Né? Hoje, eles são mais saudáveis do que o restante da Finlândia, porque eles começaram um movimento para que no final acontecesse isso. E é um movimento de longo prazo, não tem jeito. Sim. Você está falando do exemplo de países que enriqueceram muito antes. Eles enriqueceram muito e aí conseguiram limitar, não sei se tirar completamente, eu não tenho esse conhecimento, mas acho que de um senso comum que eles limitaram muito a corrupção. Você tem dois fatores muito grandes, né? Muita riqueza com pouca corrupção e o dinheiro voltando de fato para aquilo que precisa ser feito. Com certeza, né? Porque os impostos são dos mais altos, né? Eles pagam impostos. Eles pagam impostos muito altos, né? Os moradores. Mais volta, né? Volta, exatamente. Exatamente. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto? Você vai falar alguma coisa? Não. Tem que mudar. Mudar de assunto não, a gente vai mudar de... A gente vai mudar de tópico, na verdade. Vamos falar do famoso déficit calórico. Eu preciso estar em déficit calórico. É a única forma. Como é que a gente está aí de métodos confiáveis para mensuração? Fala aí pra gente. Conta aí. Basta contar pontinhos dos alimentos que eu
Se eu botar no aplicativo tudo que eu como, eu vou emagrecer? Então, lembra daquilo que eu falei aqui no começo, quando eu comecei a contar a minha história, meu histórico com relação à obesidade? Lembra que eu falei do meu primeiro aluno? Aham. Primeiro que atendi nessa rede acadêmica, eu fiquei quase minha vida toda, comia hambúrguer no final de semana, porque assim, a rotina dele era uma rotina de libertinagem alimentar, vamos dizer assim, né? Era uma rotina onde ele era livre para comer o que ele quisesse, né? E a história dele é muito interessante, que ele vivia, os pais eram separados, então final de semana era ou com o pai ou com a mãe, então ofereciam para ele alimentos que ele poderia consumir rápido, né? E ele gostava do hambúrguer, ele gostava de comer comidas calóricas, e isso levou ele a desenvolver obesidade. Mas depois que ele começou a treinar, depois que ele começou a ir todos os dias à academia, ele não mudou tanto os hábitos alimentares dele. Ele não mudou. E aí entra naquilo que o Alan estava falando do particionamento. A gestão calórica dele continuou basicamente a mesma, mas o gasto calórico dele aumentou. Por que o gasto calórico dele aumentou? Porque se somou a prática da atividade física com a necessidade do corpo de se regenerar. E aí a gente está falando, tecidualmente falando, quanto às próprias reservas energéticas, né? Porque a gente vai falar de reserva de glicogênio muscular, glicogênio hepático, gordura intramuscular, tudo isso entra no bolo. Então, essas reservas precisam ser restauradas, assim como os tecidos que foram agredidos ali, porque o exercício físico, fisiologicamente falando, é uma agressão, é um estresse. Então, não basta a gente contar calorias, não basta fazer balanço calórico do que eu consumi, do que eu gastei. Entra naquilo que o Alan falou, né, resumiu quase tudo que influencia. Quando ele falou de microbiota, assim, da questão da absorção, o cara que é sedentário, ele absorve mais gordura, o cara que é mais ativo, ele tem uma microbiota que permite uma permeabilidade um pouco menor, então ele elimina mais gordura, ele retém menos calorias, e além de tudo, você diminui o potencial inflamatório. O cara que é sedentário, ele é mais inflamado, né? A gente tem o que a gente chama de meta-inflamação, ou inflamação sistêmica de baixo nível, que está diretamente associado com a obesidade. E quando a gente fala de exercício físico, um dos principais efeitos e primeiros efeitos do exercício físico, da atividade física de uma forma geral, é diminuir os níveis de inflamação. Por isso que a pessoa para de reter líquido, ela reduz o edema sistêmico que ela acumula, né? Então, é um dos principais efeitos associados ao exercício, onde ele perde um peso que está intimamente associado a edema líquido que ele perde por conta dessa diminuição de inflamação, e isso acaba entrando na conta também, porque reduzir a inflamação, você diminui a permeabilidade a nível intestinal, você começa a eliminar mais energia, retém menos, gasta mais. No geral, se você botar na conta matemática, continua assim, você vai ter o que você retém de caloria e o que você elimina uma distância muito maior quando você faz atividade física. Vocês falando isso tudo, me parece quase que impossível fazer essa contagem. Completamente impossível. Ah, tá. Completamente impossível. Para mim, na minha opinião, completamente impossível. Não sei se ela concorda comigo, mas na minha modesta opinião, completamente impossível. Então, Alan, como faz um déficit calórico sem saber? Então, olha só, Edson, esse é um negócio importante porque o fato da gente não ter controle sobre não quer dizer que não aconteça. E aí é que está a confusão. Uma pessoa que está engordando, ela tende a estar em superávit calórico. Tende. Por quê? Porque você pode estar em déficit energético, déficit calórico, e estar hipertrofiando. Você pode estar em déficit energético e estar acumulando gordura. E o que acontece com a pessoa que está em déficit energético e está acumulando gordura é aquela pessoa que fica letárgica, que tem dor de cabeça, que tem muito sono. O que ela vai fazer? Ela vai procurar mais comida. O que vai acontecer? Ela vai entrar em superávit energético. Acaba sendo, porque isso leva para uma discussão que é muito polêmica hoje na ciência, porque são os dois modelos que ficam brigando ali, os dois grupos que ficam brigando. Eu acabo de vir do Congresso de Obesidade e muito se falou em questão hormonal. Fiquei muito surpreso. Como se saiu da questão da caloria e entrou na questão hormonal. Muito alinhado com essa galera, a galera da low carb, a galera da cetogênica, e a questão que eu já falo há muito tempo, mas que eles não usam essa linguagem, que é o déficit energético espontâneo, que acontece sem você ter controle. Você come, se sacia, o que você come
tem uma absorção diferente, que não é 100% direcionada para a lipogênese, e você entra em déficit energético de maneira natural, sem passar fome. Esse, para mim, e eu durante muito tempo eu fiquei muito me segurando, não falava, ficava por causa de polêmica, gente, com a acusação de charlatanismo, low carb. O que você ouve na internet é o seguinte: hoje eu vi isso, tá? Não adianta, você faz o que você quiser, mas se não tiver restrição calórica, você não vai emagrecer. Essa é uma visão muito retrógrada, reducionista da maneira como eu enxergo o negócio. Porque a restrição, você vai ter que restringir. Isso também precisa ficar claro. Mas não é energia. A restrição é de qualidade, não é de quantidade. Você restringe. Hoje eu não vou beber a cerveja. Eu vou beber água com gás. Eu não vou comer o pão com doce de leite. Eu vou comer uma salada e vou comer uma proteína. Você vai comer, às vezes, quando você... Olha só, tem um trabalho que mostra emagrecimento de longo prazo, que o pessoal que emagreceu, que estava fazendo low carb, a comparação energética diária, o pessoal de low carb, depois de igualado para massa corporal, essas coisas, era o consumo calórico era maior. O quanto tem diferença na maneira como você absorve o alimento, o que excreta, o que fica, para onde vai. E aí, sim, no final, vai gerar a absorção que vai gerar o déficit energético. Agora, Ed, você pega um aplicativo, uma pessoa de 100 quilos, faz uma restrição de 500 calorias por dia, vai começar emagrecendo, comendo o que quiser. Só que essa pessoa, aí eu vou falar de cadeirinha. Eu comecei meu processo de emagrecimento desse jeito, num aplicativo, joguei meu peso, calculei. Eu acho que eu já contei essa história para vocês. Quando eu olhei, que eu projetei quanto que eu ia comer quando eu chegasse no peso que eu tinha planejado, falei, eu vou engordar tudo de novo, porque eu não vou aguentar ficar comendo só essa comidinha, como a gente fala, comida de passarinho. E aí eu fui estudar e fui mudar todo o meu processo, minha maneira de me alimentar, e hoje eu não passo fome, gente. Eu não passo fome, eu tenho que tomar cuidado. A Karina já está reclamando que eu tô magro demais. Então, certamente eu tenho estado em déficit energético, Ed. Mas eu não tô calculando isso, não. Tô comendo pra caramba. É muito interessante isso mesmo. Esse olhar sobre... Ao mesmo tempo que é interessante, é muito desafiador, porque as coisas estão cada vez mais gostosas e... É muito desafiador. Por isso que Extremamente desafiador. tem restrição. Não tem jeito. Agora, como é que você vai fazer essa restrição? Como é que você vai fazer essa troca? Eu gosto do exemplo que a gente também já conversou e que hoje já conversamos sobre isso. Cara, o que você gosta? Eu gosto muito de pão. Eu gosto muito de cerveja. Eu gosto muito de picanha. Eu gosto muito de assado de tira. Opa, não dá para ter tudo. Eu sou adulto. Dentro das coisas que eu gosto, quais as que eu posso comer que vão afetar menos a minha saúde? Eu estou falando da minha saúde. Aí, eventualmente, eu vou ter que tirar aqui o pãozinho de refinado. A cerveja não vai poder ser todo dia, mas eu também não quero ficar sem. Então, no final de semana, eu vou lá, bebo minha cerveja. E a lenga-lenga que não é lenga-lenga do equilíbrio. É você realmente diminuir algumas coisas, mas aumentar outras, achar aquilo que te dá prazer para você substituir. Eu encontrei as minhas. E eu, Cauê, aqui no meu trabalho com a Vanessa, a gente ajudou algumas pessoas a encontrarem as suas. O nosso curso, inclusive, ele é pautado em 3 estudos de caso de pessoas que passaram pela nossa vivência prática e que emagreceram. Então, para cada pergunta que a gente fez, tem um estudo de caso, tem uma explicação teórica e tem a aplicação prática, que foi aquilo que a gente fez e que deu certo com aquela pessoa. E não quer dizer que dá certo com uma pessoa igual a ela. E esse é que é o problema. Não adianta que não vai sair com a receitinha do bolo. Vai sair numa receita. Meninos, top, como sempre. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por nos encher de informação, deixar a gente desesperado querendo fazer esse curso, porque a gente está vendo que a gente não sabe nada e tem que estudar mais. É um prazer sempre ter vocês aqui. Muito obrigada, viu? Quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, por favor. Já tá aqui embaixo, né? Aqui, né? Marca podcast, Fábio Cauê. Fala aí. Fábio Cauê, @DR Fábio Cauê, @Alan Gomes Bastos, né? Lá no Instagram. No TikTok também tem, @DR Fábio Cauê. No YouTube também tem o canal. E óbvio, tem o canal da Movement e o canal da XFIS Academy. Na verdade, esse curso é uma collab XFIS Academy e Movement, né? Então, tem os canais da XFIS Academy, que é
a minha empresa junto com o Guilherme, que é o meu sócio, e o Alan tem a Movement junto com o Pedro Ivo, e a gente todos se junta num único só coração para fazer esse produtinho para todo mundo aí aprender um pouquinho mais sobre essa obesidade e emagrecimento. Será um sucesso, meninos. Vamos lá. Então, muito obrigada, meninos. Obrigado a Obrigado, vocês. meninas. Foi ótimo, como sempre.